Bom, gente, o motivo da videoaula de hoje é fazer aí uma aplicação aí em multicamadas, utilizando Delphi, tá? Vamos fazer uma aplicação em 3 camadas, onde vai ter um servidor de banco de dados, que vai ser meu Windows 7 aqui, tá? Que eu tô utilizando o Postgres, ok? E na minha máquina virtual vamos ter aí um servidor, né, de aplicativos, e vamos ter aí o nosso cliente, tá, ok? Então eu vou usar uma tabelinha uma base de dados que eu tenho aqui, tá, ok? Uma base pequenininha, eu tenho uma tabelinha, as coluninhas aí só pra gente poder brincar aí com alguns conceitos aí, tá, ok? Então aqui como que eu tô pretendendo aí desenvolver essa videoaula para o pessoal da minha faculdade. Então eu vou estar utilizando aí o Delphi 6, pode ser muito mesma coisa no Delphi 7, ok? Vou iniciar minha máquina virtual aqui. Pode ser feito no Delphi 7 também, no Delphi 6, porque o Delphi 2XE2 que eu tenho aqui, ele é diferente, a interface gráfica é diferente, as coisas aí, e pode ser que o pessoal venha se confundir aí na hora de fazer aí, de acompanhar aí. Deixa ele iniciar aqui. Tá aí, tá aberto aí. Antes de mais nada, só vou mostrar aqui. Vou utilizar o LBC, tá? Postgres. Então aí eu vou só confirmar o IP da minha máquina aqui, se é isso mesmo. Ó, já mudou. É 102 aqui. Vamos testar. Ó, conectado, salvo. Então meu Windows 7 já está como servidor de banco de dados. Aí, tá ok? Antes de mais nada também, eu quero mostrar um programinha aqui, que ele fica localizado, ele vem junto, quando você instala o Delphi nas máquinas, ele vem junto, tá? Ele fica aqui esse programinha aqui, esse cara aqui, tá ok? Para a aplicação funcionar, vai ter que ter esse cara startado aqui, tá? Então ele fica aqui, você vem ver aqui, ele é esse cara que é o socket, Orange Socket Server, tá? Aqui você pode configurar a porta que você quiser aí. E para ele a gente já startar junto com o Windows, basta executar esse comandinho aqui, o nome dele, .ez-install. Aí ele executa, assim que liga o Windows ele já aparece aí para não ficar precisando startar ele toda hora, tá ok? Aqui eu já tenho um pronto, eu não vou usar esse pronto, eu vou criar uma outra pasta aqui, vou colocar 3 camadas também, vou colocar vídeo aula aqui. Então vou fazer um do zero aqui para vocês verem aí como fazer, ok? Então vou abrir o Delphi 6 aqui. Aqui eu tenho outra máquina virtual também, que vai ser onde eu vou rodar o cliente, tá? Então ele vai conectar, essa máquina virtual vai ser o servidor de aplicação, e minha máquina é o servidor de banco de dados, ok? Então ele já entrou aqui conforme. Eu vou dar Ctrl Shift S para ele salvar. Então vou aqui na do vídeo, criar uma nova pasta. A primeira coisa que nós vamos fazer é o server, tá, ok? Então aí que vamos dar um nome de form server. Vamos projeto de server. Então antes de mais nada aqui vamos mudar o servidor de aplicação, ok? Vamos mudar o nome desse cara aqui também, FRM server, ok? Agora eu vou mudar umas propriedades aqui.
Windows State, vou colocar minimizado, tá? Para ele aparecer minimizado aqui. E vou colocar a posição dele no centro, tá? Se alguém me abrir, ele fica pro centro. Eu vou tirar a opção de maximizar, tá aí? E vou dar. E aqui em fontes, eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para 12. Aqui. Eu vou colocar um labelzinho aqui. Aqui eu vou escrever servidor ativo. Ok. Nesse cara aqui eu vou aumentar bem a fonte dele. Fica grandão aí. Ok. Vamos mudar a cor aí para azul. Aí não vai ser muito grande. Tá? Aqui também eu vou fazer com que a gente conte quantos usuários estão conectados. Então aqui eu vou mudar isso aqui para mudar a fonte um pouquinho, diminuir um pouquinho esse tamanho. Vamos mudar o caption aqui, número de conexões. Tá aí, tá um pouquinho aqui. Ok, então aqui eu vou torcer Ctrl V de novo e vou colocar 00 para já entrar com esse default aí. Tá aí. Ok, e aqui eu vou colocar esse cara aqui. Então ele vai ficar desse tamanho aqui, ficar assim. E aqui eu vou colocar assim, usuários conectados. Ok, e vou colocar um memo aqui. Vou falar que o align dele é client, para ele pegar todo esse objeto, tá? Na propriedade lines dele, tira esse memo, fica em branco. Eu ativo esse parent color para ele ficar cinzinha, tá? E ativo o read only para ninguém poder editar manualmente aqui, tá bom? Vou mudar o nome dele também, PMMO usuários, tá aqui. E aqui a nossa telinha do servidorzinho já está basicamente pronta aí. Então depois é só arrumar mais alguma coisinha e fazer esses objetos funcionarem. Tá ok? Aqui eu queria ver para ativar o scroll, não lembro a propriedade aqui. Então scroll aí, porque se tiver bastante usuários para poder ativar isso aqui, ok? Antes de mais nada também vamos criar agora o nosso projeto principal aqui do nosso servidor. Então aqui, voltando aqui, File New Order. Então aqui a gente vem na abinha Multiliner, a gente clica nesse cara aqui, Remote Data Model, ok? Então aqui qual class name a gente coloca o nome, que vai ser o DM Server, instância, múltipla instância, para poder vários usuários poderem se conectar. Em Trend Model a gente pode deixar single, tá? Que é uma instância para todo mundo. Se a gente colocar apartamento, ele vai criar várias instâncias para cada usuário que se conectar. No nosso caso, single já resolve, ok? Então ele abriu uma telinha dessa aqui. Vamos salvar ele. Mesma pasta, módulo server. Tá aí, tá salvo. Ok. Você dá apertar F2 para ver o código fonte. Ok, vamos ver aqui que ele já criou aí umas coisas aí para poder registrar. Esse código aqui serve para registrar esse nosso server no registro do Windows, para poder ser localizado depois. Então aqui na paleta ADO, tá, a gente vai colocar o ADL Connection, tá aqui. A gente vai mudar o nome dele para conexão,
Tá aí, tá? Dando 2 cliques em cima, ele vai abrir o connection string, build, o DBC driver. A gente vai colocar aí o postgres que a gente configurou. Concluído com sucesso, ok. A gente tira essa propriedade login prompt, para não ficar pedindo senha toda hora. Conectar, desconectar, tá funcionando, tá ok? Em seguida a gente coloca esse outro objeto aqui, que é o ADL Carry, que esse ADL Carry ele é responsável, né, por conectar na tabela. Então a gente vai usar a conexão aqui também, ok? Tá aí. E o connection dele, ele liga no conexão, tá aqui. E aqui a gente já vai fazer os nossos selects aqui, tá? Select todo mundo, from, só tem uma tabela, multi, camadas, tá aí. Então a gente dá um active, tá funcionando, tá ok? Então desconecta aqui também, desconectado. E aqui, por último, na paleta Data Access, a gente coloca esse outro objeto, que é o nosso Dataset Provider. Vai ser conexão. Esse Dataset Provider vai ser responsável para o nosso cliente conseguir achar ele, e dele vai conectar no Carry, e no Carry conecta no conexão que liga no banco, tá ok? Então aqui a gente liga o dataset dele no Carry. Não precisaria de mais nada, que isso aqui que eu vou fazer à toa nesse caso, tá? Tô ativando o Command Text, tá? E aqui a nossa conexão já tá praticamente pronta. Agora eu vou apertar o Ctrl F12 aqui, vai aparecer uma telinha mais ou menos parecida com essa. Pegar esse server TLB. Esse server TLB significa, isso aqui é os libraries type. Então aqui que é library type, é aqui que você constrói os métodos, né, os procedimentos, as funções que vai poder se chamar do cliente, tá? Então como que a gente faz isso? Clicar aqui em IDM Server, aqui abre essa flechinha azul, novo método, New Methods. Clicando a gente pode adicionar vários métodos, funções, o que a gente quiser aqui. Então eu vou criar 2 métodozinhos, tá? Vai ser um login, ok? E um outro método que vai ser o logout, tá? Em login, vamos aqui em parâmetros, vamos colocar alguns parâmetros de entrada. O primeiro parâmetro vai ser o usuário, certo? Esse usuário, o type dele é bstr, que é uma string, tá ok? A senha também é uma string, tá ok? E uma variável erro, tá? Uma variável erro, que ela vai ser uma variável de saída do tipo booleano. Então aqui for bool, uma variável de saída temos que pôr um asterisco para significar que isso aqui é um ponteiro, tá? Em modify a gente clica aqui e muda para out. Então vai ser uma variável de saída, tá ok? Salva. Em logout a gente vai ter apenas um, que vai ser o usuário, um parâmetro que vai ser do btr string, tudo configurado bonitinho. Voltamos para o nosso módulo. Observe que aqui ele já criou nossas procedures, tá? Login, usuário, senha, tipo string e uma variável de saída, erro do tipo bool, tá ok? Então vamos aqui implementar esses códigos aqui. Aqui o ideal seria fazer algo assim: receber o usuário e senha, conectar no banco, ver se esse usuário e senha existe. Se existir, né, deixa entrar. No nosso caso não vamos fazer isso, tá? Então eu vou aqui criar alguns ifs para ter 2 usuáriozinhos. Se o usuário for igual a Anderson, tem que fechar aqui, senha for igual a under,
tá ok? Ou vamos criar dois aqui. Usuário for igual a, sei lá, file. Ok, a gente fecha aqui, end, senha, vou abrir mais um aqui, senha igual a Rafa. Then begin. Então, se o usuário for igual a Anderson e a senha igual a Ander, tá ok? Ou a gente precisamos de fechar aqui. Ou o usuário foi igual a Rafael e a senha igual a Rafa, então quer dizer que pode conectar. Então que o erro recebe false, então aqui recebe false, não tem erro, tá ok? E aqui a gente vem para no implementation, a gente dá um uses aqui e pega o form server. Então a gente está herdando aqui todos os objetos, todos os métodos, todos os objetos que tem aqui dentro desse form server. Para que isso? Para mim poder frm server.usuários.lines.add usuário. Tá ok? E se não for isso, else erro recebe tudo. Se você não for nenhum desses dois usuários, ele dá erro. E no logout a gente vai fazer frm server.mmusuários.lines, tá ok? Delete, então ele vai deletar o que está no grid, aqui ele pede integer, o index dele, que é a posição onde ele está localizado no nosso memo, e a gente já faz tudo numa linha só aqui. mmusuários.lines.indexof, então ele vai pesquisar esse usuário e vai retornar o inteiro, que é a posição, e já vai deletar automaticamente, tá ok? No nosso form server, então a gente vai criar duas variáveis públicas, dois procedimentos públicos. Vai ser o procedure cria conexão, tá ok? Uma procedure fecha conexão. Aqui não tem esse ponto aqui, eu apertei o botão errado. Tá aqui, e no private, que vai ser umas variáveis privadas, a gente vai criar um p com do tipo integer, tá ok? Ctrl Shift C, ele cria os métodos. No criar conexão, a gente vai dar um incremento nessa variável, tá ok? Nada mais, nada menos que isso. E no fecha conexão, a gente vai decrementar a variável, tá ok? E aqui, um evento onCreate desse form. Então quando esse form vem para o evento onCreate, quando eu criar esse form, eu instancio essa variável com 0, e o meu mmusuários.lines.clear, ou seja, eu confirmo e limpo todo mundo, tá ok? Por último aqui, nessa paleta System, a gente coloca um timer, tá? 2 cliques em cima do timer, e a gente vai preencher esse cara aqui. Então é label 3, então no label 3.caption recebe format float, tipo de formatação e a variável, ok? Então estou formatando esse número que vai estar provavelmente 1 aqui em 000, então vai ficar 001, 002 e assim por diante. Então esse timer, o que é esse objeto aqui? Ele vai
executar o que está aqui dentro no intervalo que você pôs aqui em milissegundos. No caso, 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. Cada 1 segundo ele vai preencher esse label aí, ok? Os métodos do farm já está pronto, só falta terminar aqui. A gente pode preencher a conexão quando ele fazer login, certo? Então, quando ele fizer login, a gente abre conexão, cria conexão, tá? E quando ele fizer logout, ponto, fecha a conexão. Então ele vai incrementar a variável e decrementar ela de acordo com o login e logout deles, tá ok? Aí pro pessoal da faculdade aí que estiver assistindo, não estou seguindo a risca o tutorial que o professor Fábio passou, deixou no mudo, tá? Eu acho que tem algumas coisas que pode ser feita melhor que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então aqui basta Ctrl F9, compilou, não tem nenhum erro, apertar F9, observe que ele gerou o server e ficou aqui minimizado. Se eu clicar, ele está aí aberto, eu não posso escrever nada aqui, tá bonitinho, ok? Fechar, o nosso server já está criado. Eu vou minimizar esse Delphi, eu vou abrir outro Delphi aqui, para nós fazermos o nosso cliente agora. Por último, só falta o cliente e está pronto. Então aqui, antes de mais nada, Ctrl Shift S para salvar. Vamos colocar no mesmo na pasta, criar uma outra pastinha cliente. Então, ok, vai ser o form cliente e cliente. Tá aí. Então aqui então aqui é a mesma coisa. Vamos mudar o form para cliente. Vamos colocar aplicação cliente, tá ok? Descendo aqui, vamos mudar o fonte para um pouquinho maior também, 10. Vamos mudar o name dele para FRM Server, desculpa, cliente. E vamos aqui mudar para Desktop Center. E aqui deixa assim do jeito que está mesmo. Aqui em border, vamos tirar a opção dele maximizar isso. E pronto, aqui já está prontinho. Ok? Agora na File, vamos colocar uns objetos aqui primeiro. Então aqui eu vou colocar esse cara aqui. Esse cara vai ser de conexão. Conectar barra desconectar. Tá ok? Então esse aqui não vai ser muito grande. Então aqui eu vou ter dois labels. Esse primeiro label vai ser o usuário e o segundo label vai ser a senha, ok? Vamos colocar dois edits, ok? Então esse cara aqui, então eu vou apagar os textos aqui dentro, ok? Vamos colocar dois botãozinhos aqui do lado. Esse vai ser o botão para conectar, tá ok? Um pouquinho. E esse vai ser o botãozinho de desconectar. Tá aí. Não quero fazer nada ainda. Deixa eu tirar esses caras daqui, atrapalhando. Em senha, eu mudo password char para asterísticos, para ele aparecer como se fosse uma senha mesmo, tá? E aqui eu vou colocar aqui um outro group box, que esses aqui vai ser os nossos dados de verdade, tá?
Aí, aqui eu não vou colocar os dbedit aqui, porque vai ocupar muito tempo. Tá, então aqui já vou direto, vou colocar um db navigator aqui e vou colocar já um db grid aqui. Ok, então eu vou preencher aqui. Tá aí. E depois vocês colocam os dbedits, é esse cara aqui, dbedit, vai clica e seleciona o data source conforme eu vou fazer aqui também. Tá ok? Nossa aplicação cliente está quase pronta. Vamos criar esse cara aqui, data módulo. Então, antes de mais nada, vamos dar um nome para ele de DM cliente. Ok? Vamos salvar ele também no mesmo lugar, módulo cliente. Aqui, antes de mais nada, temos que conectar no nosso server. Então aqui em DataSnape temos o DCOM, tá ok? Temos o socket, e eu vou usar o socket, tá ok? Então aqui vamos mudar o nome desse socket para sk.conectar, tá ok? Tá aí. Em host, a gente tem que pegar, como essa máquina aqui que eu tô, essa máquina virtual vai ser a nossa aplicação cliente, vai estar o servidor de aplicações do cliente. Então tem que pegar o IP dela aqui. Então 92.168.1.105, então 92.168.1.105. ok, pode fechar aqui. Então aqui server name, eu clico, observe que ele trouxe 3, porque são dos outros que eu fiz, tá? Então aqui eu tenho o server app que eu fiz numa outra situação. Temos 2 aqui que agora eu não sei qual que é qual, então a gente vai descobrir já. Então eu vou clicar no primeiro, no caso de vocês vai ter só um, tá? Eu vou clicar em conectar, ele vai ter que trazer aquilo que a gente fez, é isso aqui mesmo, tá certinho, tá ok? Então aqui desconectar, então tá certinho. Na aba ADO, não, na aba Datex aqui eu vou pegar um cliente datasets, tá? Esse cliente dataset, vocês vão mandar o nome dele aqui para CDS cliente, ok? A gente vai remote server, tá? A gente liga no sockets, tá? E agora a gente vai pegar aquele provider, aquele DSP que eu vou abrir aqui para vocês verem. A gente vai ter que pegar esse DSP aqui, ok? Então aqui, se eu clicar em provider name, ele vai criar o server, vai trazer o DSP conexão, tá aqui, tá ok? Eu vou deixar conectado por enquanto, só para vocês verem. Aqui eu vou dar 2 cliques em cima, não fiz nenhum select, eu já fiz lá no server. Eu vou apertar Ctrl F e já vai me trazer os campos da minha tabela, tá ok? Aqui eu vou só para mostrar, Active, está conectado. E aqui por último, eu pego um data source cliente, que esse data source vai ser responsável por ligar os nossos objetos lá no form, e conecto aqui. Então aqui no nosso form F12, vamos declarar aqui um uses, vamos herdar as coisas então no nosso módulo cliente, ok? Então aqui a gente vai vir aqui, vamos conectar esses 2 caras, o data source lá, observe que ele já trouxe aí tudo lá. Então aqui eu dou 2 cliques em cima do DB Grid, adiciono todos os fields. Aqui eu posso colocar o que eu quero que apareça. Então multi aí já não quero que apareça. Nome eu vou mudar para nome, vou mudar o tamanho para 100. Tá, apelido, vou colocar apelido, também vou mudar para 100. Idade, eu vou colocar idade, tá, eu vou mudar aqui para 30, não, 40. E-mail, vou mudar para e-mail.
que é a gosto do freguês aqui. Eu tô fazendo pequeno aqui para caber aqui. Usuário 100, não vai caber, não tem problema. Senha, vou colocar 100, tá? Porque eu tirei o ID, porque o ID ele é um serial, não vou PostGIS, então ele vai ser gerado automaticamente, tá ok? Eu fecho aqui, tá configurado, ok? Eu volto no meu módulo e desconecto tudo, tá? Desconectando, tiro o Active dele também, fica tudo desconectado, ok? Tá aí. Agora o que temos que fazer é, quando eu clicar em conectar, se for usuário válido, ele ativa esses caras aqui. Quando eu clicar em desconectar, ele desativa. Então aqui, antes de mais nada, vamos só criar dois eventos aqui no After Delete. Eu faço assim, cds cliente ponto apply updates, tá? O que esse apply updates faz? Ctrl C, ele faz a mesma coisa, vou pôr no after post, ele salva de fato no banco, tá ok? Então ele vai gravar diretamente no banco. Então quando eu deletar e quando eu salvar, ele grava no banco, senão fica só na memória. Ok, vamos fazer esses botõezinhos funcionarem então quando eu clicar em conectar, o que eu quero? Vamos dar um nome desse botão, fica aqui uma coisa mais legível aqui. Name, vamos mudar isso aqui para btn conectar e vamos mudar esse nome aqui para btn desconectar, tá? O caption não pode mudar, né? Desconectar, tá aí. Então quando eu clicar duas vezes, ele vai chamar aquele método que nós criamos lá de login, certo? Então aqui eu vou criar uma variável local, uma variável erro, do tipo wordbool, ok? Que ela vai receber se tem erro ou não. Como fazemos assim, dm cliente ponto socket conectar ponto app server ponto o nome do método que nós criamos aqui, login, certo? Então login, ela vai receber por parâmetros de entrada o edit 1 ponto text, que é o usuário, o edit 2 ponto text, que é a senha, e o erro ela vai jogando essa variável de saída aqui que nós colocamos, tá ok? Só que para fazer isso a gente precisa de conectar ao nosso server, tá? Então é preciso que o server esteja criado. E como nós fazemos isso? Assim, if se o dm cliente ponto socket conectar ponto connect not, estou negando, not é como se fosse em Java, para quem conhece mais de Java, é como se fosse isso aqui, tá ok? É a mesma coisa. Se não tiver conectado ao nosso socket, então socket conectar ponto connected recebe tudo, tá ok? Daí ele vai criar o nosso server aqui. O que mais podemos fazer? Então agora vamos ver se deu erro ou não. If se erro, quer dizer, se tem erro, tá? Que a gente fez lá, então aqui não tem erro, false, quer dizer que pode conectar, else tem erro, ok? Então se tem erro, a gente mostra uma mensagem, chama message, tá? Falando que você não tem acesso, ok? E se por acaso if dm cliente ponto cds cliente ponto active, se tiver conectado por acaso,
Então a gente Ctrl+C aqui. Então, se tiver por acaso conectado, então dá um false. Se não tem acesso, ele desconecta. Ok? Else, ou seja, não tem erro. Então a gente faz a mesma coisa aqui, só um pouquinho diferente. Se não tiver ativo, então a gente simplesmente dá open. Ok? Aí já está pronto o nosso botão conectar. E falta uma outra coisa. A gente cria uma variável privada aqui também, usuário, do tipo string. Ok? Se ele conectou, o usuário recebe o que está no edit1.text, certo? Se ele não conectou, o usuário recebe branco. Por que isso? Para nós fazer o desconectar. Ok? Agora, desconectar, a gente vamos fazer esse mesmo. Se ele não estiver conectado, a gente conecta o socket. Ok? If, se o usuário for igual a branco, se for diferente de branco, quer dizer, tem alguém conectado. Ok? A gente também dm cliente ponto socket conectar appserve ponto o método que nós fizemos para logout. Ok? Então aqui ponto logout e passa o que está na variável usuário. Tá ok? E aí ele vai fazer o método de desconectar aí, vai dar o logout aí. E o nosso dm cliente ponto cds clientes se, né? Então se dm cliente ponto cds cliente ponto ativo, se tiver ativo, então a gente ponto dá um close dele. Tá ok? E aqui já está pronto. O conectar e o desconectar está pronto. A única coisa que falta é que se ele fechar aqui, certo? Então se ele fechar, ele vai para o event onClose. E se ele fechar, eu simplesmente dou connected false para ele, se tiver conectado. Tá ok? Só que antes eu tenho que chamar um logout. Ok? Então aqui eu chamo diretamente o logout, sem if, sem nada. Tá bom? Por que sem if, sem nada? Porque mesmo que não tenha conectado, se eu fechar, ele cancela do mesmo jeito. Tá bom? Ele não vai deletar ninguém lá no nosso menu lá de usuários e vai fazer o logout, vai decrementar uma conexão e vai cancelar a comunicação com o server. Tá ok? Por último, acredito eu que para finalizar, na paleta System também vou colocar um timer. Tá ok? Então esse timer, então ele vai ter o seguinte código: if cdm, não, eu estou no, se o cds cliente ponto active estiver ativo, if not cds cliente ponto state em ds insert ou ds edit
cds client.refresh. O que eu fiz aqui? Se ele estiver ativo, tá? E se ele não for, ou seja, se ele não estiver inserindo ou não estiver editando, atualiza. Ok? Um período de tempo que eu posso definir aqui, que eu, no caso aqui eu vou por 5 segundos. Cada 5 segundos ele faz essa verificação. Tá ok? Então aqui vamos testar já isso funcionando. Então vamos dar um F9, Ctrl F9, compilou, não tem erro, F9, tá aí. Observe que ele não apareceu o server, não é necessário aparecer o server aqui, porque ainda não me conectei. Tá ok? Então vou me digitar Anderson e Under, tá? Vou conectar. Ele criou o nosso server e abriu aqui os nossos objetos que tem lá dentro. Então abri o server, ele adicionou uma conexão e me colocou que eu estou conectado. Não posso apagar, não posso fazer nada, tá bonitinho, tá ok? Se eu desconectar, ok, aqui, tá aí, tá ok? Que eu posso fechar e ele fecha o server junto, tá ok? Agora, para testar isso funcionando, a gente ainda pode fazer uma verificação aqui no conectar, né? Pode fazer uma verificação aqui. If se edit1.text for igual a branco, certo? Ou edit2.text for igual a branco, tá ok? Then begin, tá? E fala assim, show message, complete os dados de acesso, tá ok? E a gente chama uma função interna, chama exit, ele vai entrar aqui e não vai passar por esses outros códigos aqui, ele simplesmente vai sair, tá ok? Vou dar F9 de novo, tá aí, eu vou colocar Anderson, vou colocar uma senha errada, ok? Você não tem acesso. Então ele criou o server, tentou ver, não tem acesso. Conectar, tá aí. Manter o server, tá aí. Se eu vim em fechar direto, ele já fecha tudo de uma vez e desconecta. Tá ok? Nosso cliente está funcionando. Mil maravilhas. E agora basta levar esse cliente, né, para outra máquina virtual para testar todos os conceitos agora funcionando de fato, tá ok? Tá aqui como se tivesse 3 máquinas, né, abertas. Então meu computador é o server, né, a máquina normal é o server do banco de dados. Esta máquina virtual vai ser o servidor de aplicação. E agora o outro Windows XP que eu estou abrindo aqui vai ser o cliente. Deixa ele abrir aí. Então tá aberto aí. Quero ver se eu tenho aqui já configurado a pasta. Tá configurado. Então aqui eu vou pegar o cliente. Então o executável do cliente está aqui. Ok, vou dar um Ctrl C nele. Vou colocar na pasta compartilhando que eu tenho aqui. Então eu tenho um e vou apagar. Sim. Fechar. Vou abrir minha outra máquina virtual. Aqui. Então vou pegar esse cliente aqui. Vou dar um Ctrl C nele. Colocar na área de trabalho aqui. Então eu vou abrir o cliente na máquina virtual. Ok? Então aqui abri aqui. Observe que não foi gerado nenhum server aqui, tá? Voltando lá.
Eu vou clicar o Anderson aqui. Então, conectar. Observe que ele conectou o server, tá? Funcionou, porém ele deu um erro de Midas.dll. Essa máquina virtual é novinha em folha, tá? Então desconectei, tá? Ele não funcionou, ele deu pau aqui no meio do caminho, tá? Eu vou fechar aqui. Deixa eu ver onde eu tenho esse Midas aqui. Tem algum lugar aqui, eu não vou achar agora. Não sei se eu vou conseguir achar por aqui. Vamos se eu acho rápido. Achei já. Maravilha. Ctrl C. Vamos abrir aqui. Vamos colar lá. Para nós pegarmos aqui na nossa máquina virtual. Então tem um Midas aqui. Eu vou colocar isso no C Windows System 32. Aí não lembro se precisa registrar essa DLL, não lembro, mas vamos já ver isso já. Cliente Anderson conectar. Aí tá funcionando aí, tá ok? Então ele conectou o nosso Anderson lá. O desconectar, vamos testar. Tá desconectando, ok? Conectar de novo, tá conectando. Tá, a hora que eu vou minimizar esse cara, eu vou abrir outro cliente, como se fosse outra máquina. Vou colocar aquele outro usuário. Conecto. Tá lá, duas conexões abertas. Rafael, tá ok? Vou maximizar esse cara aqui também, né, pra gente conseguir visualizar melhor aqui alguns conceitos. Então aqui eu vou dar um mais. Então eu estou inserindo o registro, observe que ele para de atualizar aqui, e aqui ele continua do mesmo jeito, tá? Eu vou colocar testando vídeo aula, apelido eu vou colocar qualquer coisa, idade qualquer coisa, e-mail qualquer coisa, usuário qualquer coisa, e vou salvar. Observe que ele trouxe para outra aplicação. Ok? Então aí, observa que conforme eu vim também, vou minimizar isso aqui de novo. Conforme eu vim desconectando aqui, eu vou desconectar o Anderson. Ele desconecta lá do cliente, do servidor. Então eu vou fechar ele aqui, não acontece nada. Eu vou fechar ele, desconectar aqui. Cancelou o Rafael e fecha, ele cancela o server. Tá ok? Espero aí que esses conceitos estejam bem claros. Qualquer coisa é só me perguntar ou postar no comentário que eu respondo. Tá ok? Agradeço a todos aí e até mais.